Atos capítulo 1, o texto é um pouquinho longo, mas eu realmente preciso que você acompanhe comigo a leitura. Nós vamos ler do verso 3 em diante, tá? Vamos orar? Pai Senhor, muito obrigado por uma certeza que temos, nos move e nos conforta. De que Tu não apenas estás conosco, mas Tu continuas a ministrar os nossos corações. Nos dá, Senhor, entendimento para compreendermos a Tua palavra e a aplicação dela, Senhor, de forma individual. Abre a minha mente e a mente dos meus irmãos e nos dá, Senhor, traz, Senhor, iluminação, de modo que saiamos daqui, Senhor, diferentes do que entramos. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, é muito interessante que o livro de Atos, escrito por Lucas, ele começa logo no verso 1, como começou, ele escreveu o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, escrevendo a uma autoridade que está escrito, que é o Teófilo. E ele diz assim, eu relatei tudo a respeito do que Cristo fez, após o período de que ele ressuscitou enquanto esteve aqui. Aí ele começa a dizer, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Para um pouquinho. Gente, infelizmente tem muita coisa que a Bíblia não nos registra. Nós sabemos poucas coisas desse período. Sabemos quando Jesus tem aquele encontro com os discípulos de Emaús, sabemos quando Jesus tem o reencontro com Pedro, que o questiona se ele realmente o amava, e vemos poucas outras cenas. Segue. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Para um pouquinho. Homens da Galileia, porque dos 12 apóstolos, 11 eram da Galileia, exceto Judas, que traiu o próprio Cristo. Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, a distância até da cidade de cerca de 1 quilômetro. E quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo onde se reuniam. Aqui está o nome dos 11 apóstolos, porque Lucas já havia se suicidado. Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Para um pouquinho, deixa eu dar uma informação sensacional esse texto. Por quê? Porque a própria Bíblia nos mostra que durante o ministério de Jesus, nem os irmãos dele criam nele. Passaram a acreditar apenas após a sua ressurreição. Eu falei para os jovens, há poucos dias a gente está estudando Marcos no culto da juventude, que algumas coisas que nós vamos fazer na vida durante um tempo, os mais próximos vão duvidar.
Os mais próximos não vão compreender. Só depois de um tempo é que eles vão acabar nos validando, como foi com o próprio Jesus. Segue. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acéldama, que isto é, campo de sangue. Pedro continuou, porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Onde está escrito? Salmo 69, verso 25. Depois você... Salmo 69, 25. Pedro cita a Bíblia. Bíblia explica Bíblia. Fique deserta a sua morada e não haja quem habite nas suas tendas. Volta para o texto. E ainda disse: e que outro tome o seu encargo. Onde está escrito isso? Salmo 109, verso 8. Quando ele vai, Salmo 109, verso 8, vai falar: sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu encargo. Volta para o texto. Estou quase encerrando a leitura. Volta para o texto de Atos. Pronto. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste, e para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Obrigado, pode voltar para o início. Sabe, queridos, eu quero ministrar sobre esperando a promessa. Porque todos nós temos, se é que não temos agora nesse momento, mas em um momento teremos uma promessa da parte de Deus. Aliás, todos os cristãos, nós vivemos debaixo de uma promessa. Dica nesse próprio texto, que da mesma forma como Jesus foi levado, um dia ele voltará. Essa é a razão pela qual nós estamos aqui. Não há outra razão que justifique você sair da sua casa e vir à igreja, a não ser a certeza de que vai se cumprir a Escritura, de que Jesus um dia vai voltar de forma pública e visível. Ninguém mereceria, nenhum levita, nenhum pregador justificaria você estar aqui, a não ser que fosse por isso. Mas a grande questão é, diante das promessas de Deus, individuais, familiares, coletivas, como nós devemos nos portar? E agora eu queria tirar umas lições desse texto. A primeira delas é que nós não podemos nos mover dos locais, ambientes onde Deus nos mandou permanecer. Um dos maiores erros da nossa vida é quando nós saímos por inquietação, pela pressa, de locais e ambientes que Deus nos mandou permanecer. Olha o texto. Jesus havia dito de forma muito clara: permaneçam em Jerusalém. Estejam ali até que se cumpra a promessa. Não importa os lugares, não importa o contexto. Deus é sempre fiel ao que Ele promete. Por isso nós devemos permanecer e nunca nos movermos sem a permissão de Deus. Assim como nós não devemos ir a lugar nenhum sem consultar a Deus, nós também não devemos nos mover sem pedirmos a permissão dEle. Perceba que há um tempo e local certo para tudo. Nós conhecemos quando o Eclesiastes, Salomão, diz que para tudo há um local determinado. Há um tempo determinado. Mas, na verdade, também há um local certo para tudo. De modo que, se nós nos movermos fora do propósito de Deus,
por inquietação, por ansiedade, por acharmos que Ele não vai cumprir. Colocamos em risco a vivência daquilo que será único. Se algum deles não tivesse permanecido em Jerusalém, se algum deles tivesse desistido de permanecer em Jerusalém, eles não vivenciariam aquilo que nós chamamos de Pentecostes até hoje. E há coisas que são únicas em nossa vida. Por isso, não se mova de onde Deus lhe mandou permanecer. Não se mova de relacionamentos onde Deus lhe mandou permanecer. Não se mova de negócios onde Deus lhe colocou, ainda que esteja difícil. Estar em Jerusalém era difícil naquele tempo. Os discípulos tinham medo do ambiente político, que inclusive crucificaram o próprio Cristo. Assim, muitas vezes nós temos medo de ambientes em que nós estamos, mas se Deus prometeu nos abençoar ali, nós temos uma certeza, corremos muito mais risco saindo do propósito dele. O local mais seguro, gente, na vida, o local mais certo na vida, é o local quando nós estamos vivendo, cumprindo o propósito para o qual Deus nos chamou. Não há lugar mais seguro, ainda que as circunstâncias digam que não, ainda que as pessoas digam que não, esse é o local mais certo. A permanência, mesmo em meio às incertezas, é uma das chaves para nós desfrutarmos da bênção de Deus. Por isso, não se deixe tomar pela incredulidade, não se deixe tomar pela ansiedade, não se deixe influenciar pelos que não creem e permaneça onde Deus lhe mandou permanecer, porque há coisas que são únicas em nossa vida. A segunda lição é que nós não podemos nos deixar dominar pelo medo. Sabe, queridos, Jesus não explicou como aconteceria. Havia uma promessa, mas Ele não disse como ia acontecer. E nós, muitas vezes, somos assim. Se Deus, eu tenho pensado sobre isso, se Deus explicasse o processo pelo qual nós passaríamos para viver algumas coisas que Ele nos prometeu, via de regra, nós iríamos desistir antes de começar. Se Deus explicasse, meu irmão, que você ia ser próspero, tem uma promessa, eu vou lhe fazer prosperar, mas se Deus explicasse que até você prosperar, você ia falir, você ia ser traído, você ia ter causa na justiça, você ia passar dias sem dormir, você certamente não ia abrir. Isso não tem outra coisa para mim, não. Se Deus explicasse, Deus tem uma promessa que sua família vai ser bendita. Mas se Deus dissesse que você ia passar luta com seus filhos, luta no casamento, que talvez, é que me perdoe, está até gravado, que algumas traições você ia ter que vivenciar. Talvez você ia dizer assim, Senhor, não tem outra coisa para mim, não. Se Deus lhe chamasse para o ministério, há um ministério, que muitos acham que é fácil, mas dissesse assim, olha, você vai pagar um alto preço. Pessoas vão lhe trair, pessoas vão lhe abandonar. Você muitas vezes vai ser caluniado. Via de regra a gente nem aceitaria. Por isso que Jesus não explica o processo. Jesus garante o cumprimento da promessa. Mas para vivermos isso, nós vamos ter que dominar o nosso próprio medo. Nós precisamos compreender uma coisa, gente. Deus sempre capacita e nos dá condições adequadas de vivermos aquilo que Ele nos chamou para viver. Quando nós olhamos os apóstolos, a lista deles, gente, é sensacional. Porque todos, absolutamente todos, sem exceção nenhuma, todos eram improváveis. Os apóstolos eram incultos. Com exceção de Mateus, eu acho, todos pobres. Porque Mateus era um publicano. E a gente nem sabe o que é que ele fez da riqueza dele. Outros tinham até revolucionários, guerrilheiros, o Zelote. Então nós olhamos para eles e dizemos assim, como é que eles vão viver aquilo que Deus os chamou para viver? A lista dos 11 ela é, assim, quando nós olhamos, ela é totalmente diferente, ao ponto de, agora eu me lembro, que quando Pedro está discursando com João em Atos, os mestres da lei olham e dizem assim, como é que pode, gente? Esses homens são iletrados, eles não estudaram. E como podem discursar assim? Nós precisamos entender que nós precisamos confiar no Senhor, que nos capacita para aquilo que Ele nos chamou. Ele vai nos dando, gente, experiências.
Ele vai realizando em nós batismos de fé. Ele vai realizando em nós, literalmente, batismos com experiências às vezes dolorosas, mas para nos capacitar, para que venhamos saber como agir em determinadas situações. Sabe, a maturidade espiritual é um processo. Não há crente maduro que nasça já maduro, experiente. Ele pode ter experiências de coisas humanas, faz parte. Nós vamos amadurecendo com a vida. Mas a maturidade espiritual, para discernir as coisas espirituais, ela é fruto de vivência, é fruto de experiências, é fruto de dia a dia, como diz a própria palavra. Cristo foi aperfeiçoado, o autor de Hebreus diz, pelas dores que sofreu, assim seremos nós. E Deus muitas vezes vai nos batizando, capacitando, para que nós venhamos estar aptos para aquilo que Ele nos chamou. Quando eu pensava sobre isso, eu olhava sobre a minha própria vida. E ninguém aqui é diferente de mim. Porque Deus, às vezes, permite que a gente passe por crises que a gente não entende o porquê. Eu não sei se eu sou o único. Acho que não. Tem horas que eu me pego pensando, Senhor, por que isso? Hoje eu vinha no carro com Ana Beatriz, minha esposa, e disse assim, a vida ela é extremamente imprevisível. Aí eu chamo ela de Linda. Linda, quem diria que em 2 dias a gente ia estar passando por isso? Cada um tem suas dores. Ou você acha que todas as vezes que a gente sobe aqui, sobe bem? Você tem essa ilusão. Todo mundo tem suas dores. Mas nós precisamos entender que Deus vai permitindo isso para gerar em nós experiências de fé. E Deus não apenas permite que nós venhamos passar pelas lutas. Ele no meio das lutas vai nos consolando, para que a gente esteja habilitado para ajudar outros. Eu amo esse texto, gente. 2 Coríntios capítulo 1, do verso 3 ao verso 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que terminologia linda. O Pai de misericórdias. Toda misericórdia real tem uma fonte. Quem é? É o Senhor. Toda ela. E o Deus de toda consolação. Ele nos consola, porque só Ele nos entende, porque só Ele, através do Espírito Santo que habita dentro de nós, é quem realmente conhece as nossas dores. As pessoas podem ter percepções, as pessoas podem ter achismos, as pessoas podem olhar e dizer, mas só um nos sonda e conhece por dentro, que é o Senhor através do Espírito Santo. Aí diz o verso 4, é Ele, não são homens. Ele usa homens na terra, mas é Ele quem nos consola, em parte não, em toda a nossa tribulação. Para que com a consolação que nós mesmos recebemos da parte de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Deus vai nos capacitando. A gente passa por lutas. Há pessoas aqui que passaram por lutas financeiras imensas. Pensaram que iam desistir de tudo, que o mundo ia acabar. Deus ministra consolo. Deus traz um escape. Leva um tempo. Deus nem restitui o que tinha antes, mas Deus faz com que a pessoa venha viver em prosperidade, com que Ele permite ter. E aí você vai poder ajudar lá na frente alguém que está passando pela mesma luta. Há pessoas aqui que viveram lutos, que não é fácil, mas Deus restaura. Deus pega aquela experiência e se cumpre em nós a palavra que Deus é aquele que faz com que todas as coisas, Ele faz que todas as coisas que nos ocorrem, venham contribuir para o nosso bem. E a gente pode olhar e ajudar pessoas que passaram por lutas. Há pessoas que passaram por experiências que nunca imaginariam passar. Deus permite como batismos, mas Deus vai nos habilitando para que inclusive venhamos consolar os outros e viver aquilo que Ele nos chamou para viver. Sem alguns batismos, gente, sem experiências nas quais algumas vezes até seremos criticados. Porque seremos, ou você acha que não? Sabe o que é fantástico? Quando há o batismo do Espírito Santo ali, que é o Lucas, é muito lindo sobre isso, ele vai falar sobre aquela capacitação real ali naquele momento.
As pessoas ao redor até dizem, estão bêbados. Você vai ser criticado. Dirão às vezes que você virou fanático. Dirão agora que você virou pastor. Dirão agora que você virou, agora é beato de igreja. Dirão tantas coisas, mas sem essas experiências, nós jamais poderíamos viver o que Deus tem preparado para nós. Quando eu olho para isso, eu olho para a minha própria vida. Eu já citei isso em outras ministrações. Quando eu percebo isso, eu me questionei um tempo. Porque Deus só me chamou para o ministério depois dos 30 anos. Eu amava advogar, gente, eu tenho que admitir isso. Eu gostava de advogar. E Deus tinha me colocado em ambientes, não fui eu, Deus tinha me colocado em ambientes que eu não esperava e eu estava bem. Mas Deus foi me chamando para o ministério, tirando minha vontade de advogar e me colocando na igreja. Eu perguntei, Deus, por quê? Durante o tempo eu perguntei, por quê? Por que o Senhor não me chamou novinho? Para que eu ir para o curso de Direito? Para que eu me formar em Direito e trabalhar como advogado e gostar? Depois Ele ministrou o meu coração. É que eu precisava lhe habilitar para algumas coisas. Deus vai nos habilitando e batizando. É o Espírito, gente. Ele vem ali para aqueles homens como um batismo de fé, para mostrá-los que o que eles precisariam para viver o ministério. Eles foram chamados, isso se estende a nós, para pregar o evangelho aonde? Só entre os galileus? Não. Eles foram chamados para pregar o evangelho em Jerusalém, em Samaria e nos confins da terra. Quando vem o Espírito Santo, eles começam a falar em línguas. Isso não dá para eu pregar hoje aqui nisso. Mas não são línguas espirituais, não. A gente às vezes confunde. São línguas humanas. Tinha gente de todo tipo de... Tinham judeus vindos de todos os cantos existentes no mundo naquele momento ali. Eles vieram para a festa de Pentecostes, que era a festa da colheita. E quando estavam lá, aqueles homens foram batizados e começaram a falar em línguas humanas, para Deus mostrar assim, o que você precisa para pregar nos confins da terra. O que você vai precisar para pregar na Índia, eu vou lhe habilitar. O que você vai precisar para pregar lá na África, eu vou lhe habilitar. O que você vai precisar para pregar no meio do sertão, eu vou lhe habilitar. Apenas confie. Nós precisamos confiar, porque Deus, Ele é a fonte de toda a habilitação nossa, mas nós não podemos ficar apenas observando. Ah, céu, lindo céu, maravilhoso é o céu, vem Senhor Jesus, e fica apenas esperando o tempo. Sabe que tem gente que é assim? Recebe a promessa de Deus e fica apenas esperando o tempo passar. Olha o texto. Jesus disse, vocês não vão ficar aqui não, vocês vão pregar. Esperem, mas vocês vão pregar. Aí eles ficam, Jesus levantando, e ficam olhando para o céu. Volta lá para o texto por favor, de Atos. Ficam olhando para o céu, com os olhos fixos. Acompanha comigo. Não, mas acha o versículo, tá? Eles ficam olhando com os olhos fixos no céu. Aí 2 anjos param e dizem assim, o que é que vocês estão fazendo aí? Só olhando para o céu? O que é que vocês estão fazendo aí? Por que vocês estão aí? Sobe mais um versículo. Segue mais um. O que é que vocês estão fazendo aí? Por que vocês estão olhando apenas para as alturas? Em outras palavras, faça a sua parte. Nós não temos, gente, controle sobre o tempo, a data e o modo que Deus vai operar. Nós não sabemos quando, nem de que forma. Eu tenho que admitir que pela minha mania, às vezes, de controle, eu gostaria de dizer, Deus vai fazer desse jeito e desse jeito. Mas Deus faz de forma como Ele quer, do jeito que Ele quer, na data que Ele quer. Por isso, como nós não sabemos como Deus vai agir, nós não podemos apenas ficar esperando o tempo passar. Nós não entendemos esse tempo. Nós precisamos fazer a nossa parte. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus dá uma promessa. Mas essa promessa não anula nossa responsabilidade humana. Eu me lembro agora de Salomão, olhando a respeito da vida e do comportamento das pessoas. Ele diz em Eclesiastes capítulo 11, verso 4, que quem apenas, e tem gente que é assim, observa o vento, nunca vai semear.
paz. E quem olha para as nuvens e não toma atitude, nunca fará colheita. Tem gente que é assim, rapaz, será que Deus prometeu? Mas e esse governo, hein? Eu vou esperar o tempo melhorar. Deus prometeu. Deus prometeu que eu vou passar nesse concurso. Mas a concorrência é muito alta. Eu não vou me inscrever. Deus prometeu que vai me dar saúde. Mas é o câncer terminal. Eu não vou consultar um médico. Quem apenas fica observando a vida passar, quem apenas fica olhando para as circunstâncias, nunca colherá nada. Nós precisamos lançar semente, porque nós não sabemos quando Deus vai mandar a chuva, mas se Ele prometeu, Ele vai mandar. Nós precisamos fazer a nossa parte. Tem coisas que cabem a nós fazermos. Nós estamos debaixo de uma promessa hoje, gente. O que é que Jesus diz? Que o evangelho do reino vai ser pregado a todos os confins da terra. E só aí é que ele vai voltar. Sabe por que ele não voltou ainda? Vamos ser honestos. Por quê? Porque não foi anunciado. Quem vai anunciar são os anjos? Não, somos nós. Nós precisamos entender isso, que tem uma parte humana. O que é que você deveria fazer e não tem feito para viver aquilo que Deus prometeu sobre a sua vida? Talvez você tenha que começar a procurar ajuda. Nós muitas vezes espiritualizamos tantas coisas que não queremos fazer a nossa parte. Talvez, meu irmão, para melhorar o seu casamento, você tem que procurar ajuda. Talvez para melhorar a sua saúde, você também tem que procurar ajuda. Deus fez um homem inteligente. Se Deus não quisesse psicólogos e psiquiatras, estou vendo aqui uma, Deus não tinha dado inteligência para o homem. Talvez para melhorar os seus filhos, você tem que fazer sua parte. Não basta apenas orar, meu irmão. Comece a se envolver. Há coisas, para viver aquele negócio, você tem que fazer a sua parte. Há coisas que nós temos que fazer. Há coisas que cabem a nós. E também cabe a nós não deixar de orar. Eu amo quando a palavra vai dizer que aqueles homens, eles, depois de viver essa parte, eles esperam, mas eles esperam orando. Sabe, há coisas que nós temos que entender que sem oração, nós somos frágeis. Nós talvez estejamos vivendo uma geração de crentes frágeis, vulneráveis, espiritualmente vulneráveis e, consequentemente, emocionalmente. Pessoas que vêm à igreja, domingo após domingo, oram quando o pastor chama a frente. E deixa eu dizer uma coisa, eu creio que quando eu ou qualquer pastor chama a frente para orar, Deus se faz presente e usa de misericórdia. Mas isso não substitui a sua convivência de oração em casa. Quanto tempo você tem gastado por Deus em oração em casa? Durante a semana. Quanto de sua agenda está voltada para a oração? Sabe, essa semana eu vi uma estatística interessante de um empresário que é dono de algumas livrarias evangélicas no país. Eu estava com ele, encontrei com ele em Brasília, não estava com ele, encontrei com ele. Ele disse, pastor, é o seguinte, meu negócio é dizer que a pessoa precisa ler apenas 20 minutos por dia. Porque se ela lê 20 minutos por dia, via de regra, ela lê um livro por mês, termina 12 livros no ano e a cultura dela melhora. Sabe o que eu vim pensando enquanto eu escrevia? Se nós orássemos 20 minutos por dia. Se nós tirássemos da nossa agenda 20 minutos por dia. Um dia desse eu me vi surpreendido e com tristeza e vergonha de mim mesmo. Quando eu fui olhar quanto tempo no meu celular, e o seu também diz isso, quanto tempo eu passei usando o celular. Na internet, em rede social e no WhatsApp. Eu comecei a olhar para mim mesmo e disse assim, se eu tirasse parte desse tempo para estudar mais, para orar mais, a minha vida ia ser outra. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a cultivar o hábito da oração.
Aqueles homens haviam experimentado de Deus coisas extraordinárias, estavam debaixo de uma promessa, mas para isso eles se juntavam e perseveravam em oração. E aqui há um segredo. Parte disso, para você viver, vai ser determinado pelas pessoas com quem você vai conviver. Quer ser mais crente? Começa a se juntar com gente que ora mais que você, que estuda a Bíblia mais que você, que lhe ajuda a crescer espiritualmente. Eu me lembro agora, eu sei que algumas pessoas aqui conheceram, uma irmã que já está na glória, que era da Assembleia de Deus, irmã Dina. Irmã de Cabedelo, aquela irmã fenomenal. Ela me ensinou uma das coisas que mudou minha vida na minha adolescência. Uma vez, irmão, entenda o que eu estou falando. Deus usava aquela mulher. Eu tenho certeza que Deus usava. Deus usava de uma forma diferente. Mas uma vez eu fui pedir oração, um negócio a ela. Coisa simples, ela olhou para mim e disse assim, eu não vou orar por isso não, meu filho. Eu olhei para ela e disse assim, como é? Vou não. A Bíblia diz que a paz seja o árbitro no nosso coração. Vá você orar. Se Deus lhe der paz, faça. Se Ele não der paz, não faça. Eu aprendi aquilo na minha vida. Quem convive comigo, sabe a todo tempo que eu digo, vamos orar. Se Deus der paz, é de Deus. Se não der, é porque não é de Deus. Com quem você convive, meu irmão? Olha o texto. O texto diz que eles perseveravam unânimes em oração. Mas eles não estavam sozinhos. Nós somos, eu comecei dizendo, totalmente relacionais. Influenciados. Influenciáveis. Influenciamos e somos influenciados. Eles estavam com as mulheres que durante o ministério serviram e seguiram a Jesus. Eles estavam com Maria. Estavam também com os irmãos de Jesus. Quem são aqueles que lhe ajudam espiritualmente a permanecer de pé? Entenda que há lutas na sua vida, inclusive a oração. É uma vacina. Nessa época em que todos nós falamos sobre vacinas. Meu filho, eu estou acompanhando, estou com um menino pequeno, 4 meses, eu fazia 5 meses. Todo mês é levar o menino para tomar vacina. Mas deixa eu dizer, o Jesus disse que a oração, inclusive, é uma vacina para que a gente esteja forte, para não cair na tentação. Está lembrado quando eu disse? Vigiem e orem, para que vocês não caiam, não entrem na tentação. E para isso, entenda, na sua vida, não negocie princípios. Uma das coisas sensacionais é que eles tinham perfeito entendimento de que o local de Judas precisava ser preenchido. Porque eles tinham esse entendimento, como nós vimos, o próprio Senhor havia dito anteriormente pelo salmista que o local havia sido preenchido. Deveria ser preenchido. Há coisas, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, que Deus não precisa mandar ninguém mais para lhe dizer que você deve fazer. Está na Bíblia. Eles olham com discernimento e dizem assim, a Bíblia diz, lembra do Salmo? Lembro. O local tem que ser preenchido. Que outro ocupe o seu lugar. Tem que ser preenchido. Sabe, a gente fica às vezes justificando os nossos pecados. Há coisas que nós não podemos fazer, porque a Bíblia diz que não pode fazer. E ponto. É lícito, é comum, mas não convém a crentes. As pessoas fazem, mas não convém a crentes. Nós temos, deixa eu lhe dizer uma coisa, o Evangelho é totalmente contra a cultura estabelecida no mundo. Quem foi que disse que nós seríamos amados pelos nossos posicionamentos? Ao contrário, Jesus disse que nós seríamos perseguidos e injuriados, e muitas vezes pagaríamos um alto preço por isso. Está lá no Sermão do Monte. Alegrem-se quando isso acontecer. Deixa eu lhe dizer uma coisa que eu vi isso há muito tempo atrás e tomei para mim. Se há muito tempo você não sofre nenhum tipo de perseguição, se ninguém se posiciona contra você, se todos os seus posicionamentos são populares, está na hora de você ver se realmente você anda vivendo como crente. Porque não há como viver nesse mundo e não muitas vezes contradizer o mundo. Então, mas nós temos que ter esse entendimento. Que para decidir na vida nós precisamos nos agarrar aos princípios.
Eles olham e têm princípios claros para ocupar o lugar. Tem que ter estado com Jesus. Acompanha o texto. Tem que ter estado com Jesus. Desde o batismo de João até o momento em que ele subiu aos céus. Vai lá para o texto comigo, me ajuda. No livro de Atos, filha. Tem que estar lá. Tem que ter estado conosco. E que um destes se torne testemunha. Eles não cedem nem à conveniência de escolher um dos irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus estavam lá. Inclusive um deles depois vem se tornar o líder da igreja de Jerusalém, que é Tiago. Mas eles não cedem à conveniência. Já notou que nós muitas vezes quebramos princípios. Sabemos que não devemos fazer, mas fazemos. Sabemos que não devemos fazer sociedades com pessoas que não têm a mesma fé que a nossa, mas fazemos. Sabemos que não devemos frequentar determinados ambientes, porque ali não cabe Jesus, em algumas mesas, em algumas rodas que escarnecem de Jesus, ao escarnecerem daquilo que nós acreditamos, mas sentamos por conveniência. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quem quebra princípios é quebrado por eles. Todas as vezes que nós quebramos princípios, nós pagamos um alto preço, por isso, norteie as suas decisões com base na palavra do Senhor, com base nos princípios estabelecidos por ela. O salmista, no capítulo 109, verso 5, vai dizer, Salmo 109, 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para os meus caminhos. Seja coerente com aquilo que você diz crer. E por fim, tome uma atitude de fé. Deus sempre, 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 Ele honra a nossa fé. Eu acho sensacional que eles precisavam escolher. Deus não levantou uma irmã dentre aquelas mulheres para dizer, eis que é fulano de tal. Não aconteceu não. Deus não disse por meio de Pedro, não. Eles tinham que decidir. E na Bíblia, a gente precisa ler a Bíblia e entender o contexto. Na Bíblia, sabe como é que eles agem? Eles oram antes. Nunca tome decisões importantes na sua vida sem orar. Peça a Deus direção. Eles oram antes. E é sensacional, porque o homem vê apenas a aparência, gente. Você está pensando em casar, meu irmão? Jovem que está me ouvindo, jovem aqui, está pensando em fazer uma sociedade, mesmo que seja crente, deixa eu dizer uma coisa, começa a orar, a gente vê só a aparência. Eles oram e dizem assim, tu, Senhor, que conheces o coração de quem? De todos. Revela-nos quem foi que tu escolheste. Eu não quero escolher. É como se eles estivessem dizendo, eu quero que o Senhor me diga quem foi que o Senhor escolheu. Tem hora que a gente tem que parar de pedir, Deus, faz isso por mim. Deus, abre essa porta. Deus, me dá esse emprego. Você tem que começar a pedir, Senhor, que se cumpra na minha vida a tua vontade. Não seja o que eu quero, está lembrado de Jesus? Mas sim o que tu queres. Revela, Senhor. Mostra quem foi que tu escolhestes. Aí eles lançam sorte. Segue o versículo. Eles lançam sorte. Segue mais um versículo, por favor. Me ajuda? Em nome de Jesus? Aí, para preencher, aí vai, lançam sorte. Mais um. Fizeram um sorteio. Deus é assim. Tem uma hora que Deus não diz o que quer. Como quer. Mas tem hora que a gente tem que tomar um ato de fé. Tem hora, meu irmão, que você tem que parar de orar. Você ora. Deus, abre uma porta. Mas você vai lá e distribui o currículo. Você ora. Deus, me ajuda. Mas você vai lá, faz a ligação. E pede perdão. Senhor, me ajuda com meu filho. Me cura. Mas você vai lá. E se submete ao tratamento. Você toma uma atitude de fé. Porque Deus usa, gente, métodos, processos, meios humanos para estabelecer a sua vontade. Por isso, faça
a sua parte, toma uma atitude de fé, porque Matias, que foi escolhido, Matias nos revela. Segue para o último versículo que eu coloquei. Matias, pronto, deixa aí. Matias nos revela que Deus honra a nossa fidelidade silenciosa a Ele. Matias era um improvável, gente. Quando a gente olha para o texto, volta um pouquinho quando aparece o texto de João e Matias. Talvez, quando eu leio o texto, eu tenho que admitir, gente, quando eu leio o texto, eu vejo alguém que era mais popular do que Matias. Porque caiu em João, sobraram dois, João e Matias. Quando eu vejo o texto, deixa eu ajudar aqui o pessoal da mídia, só um minutinho. Vamos lá, achou o texto? Pronto. Não. Pronto, 23. O 23, Atos 1, 23. Eu vejo um mais popular, João. Aí João dizem até chamado Barsabás. E o apelido dele, ele era o quê? Justo. E Matias? Matias estava lá. Ele era o improvável. Mas Deus é aquele que escolhe improváveis e honra a nossa fidelidade silenciosa a Ele. Sabe, Matias, o nome Matias significa presente de Deus. E sabe o que é que eu aprendo? Deus presenteia a nós com a nossa fidelidade. Por isso, fica firme. Faça a sua parte. Não tenha medo. E não negocie princípios. Porque Deus é aquele que cumpre o que promete. Feche os seus olhos que eu gostaria de orar por você.